E aí, minha gente, olha só, abemos campeão, hein, da Europa League, temporada 2023-2024, uma noite absolutamente histórica em Dublin, no Estádio Aviva, nesta quarta-feira para a Atalanta. 3-0, eu repito, 3-0 para cima do então imbatível, invencível Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Uma noite que fica marcada por um trabalho coletivo espetacular, por solidariedade dentro de campo, por entendimento tático e estratégia, especialmente na conta do seu Giampiero Gasperini, que foi perfeito nesta noite, e claro, pela individualidade e o hat-trick de Mola Lookman, o nigeriano, que vai sair como o principal protagonista e com toda a justiça deste título, porque não é à toa e não é todo dia que um hat-trick acontece em uma grande decisão europeia. E, obviamente, o Bayer Leverkusen ficará com essa cicatriz, esse trauma, para sempre. Numa temporada que era perfeita e foi perfeita dentro da Bundesliga, faltavam 2 jogos para terminar de forma invicta a temporada, esse e a final da Copa da Alemanha, que acontece no próximo sábado contra o Kaiserslautern, e é verdade também que no jogo mais importante, porque poderia ter perdido um jogo no Campeonato Alemão, poderia perder a final da Copa da Alemanha, mas a final europeia, no jogo mais importante, o Bayer Leverkusen não foi bem e foi atropelado pela Atalanta, perdendo essa invencibilidade e perdendo também a conquista de um título que seria histórico para a equipe alemã. Vamos fazer o seguinte, analisar um pouquinho o jogo neste vídeo aqui, trocar uma ideia com vocês, por isso chega deixando o like, quero comentários também, o que vocês acharam desta grande decisão, o que vocês acharam da derrota do Leverkusen e deste título maravilhoso para a equipe da Atalanta, e eu quero também que se inscrevam no canal, sempre um pedido muito justo por aqui. Ó, vamos lá. Primeiro de tudo, o trabalho do Gasperini é um trabalho que merecia ser coroado já há algum tempo. Esse é o maior título da história da Atalanta. São 8 anos de trabalho do Gasperini e dentro do campeonato italiano a gente já via bons momentos, né, boas temporadas, com times interessantíssimos, inclusive com times que chegaram a ser sensação dentro de competições europeias, como a Liga dos Campeões da Europa, jogando um bom futebol. E esses 8 anos de trabalho refletem agora num sucesso que já deveria ter acontecido até mais cedo. Não digo um título europeu, mas é verdade que faltava esta cereja no topo do bolo para coroar o que o Gasperini está fazendo com essa Atalanta, né? E a gente viu exatamente um suco de Gasperini neste duelo contra a equipe de Xabi Alonso. A Atalanta não é surpresa para ninguém, né? Se vocês acompanharam a Europa League, o jogo que eles fazem em Alvalade com o Sporting é fantástico, especialmente os 30, 35 primeiros minutos, atropelando. O jogo que eles fazem em Anfield contra o Liverpool é de manual e vencem por 3-0 também, encaminhando a classificação. E depois contra o Olympique de Marseille são superiores e conseguem a classificação para essa final. Ou seja, a Atalanta não caiu de paraquedas na final da Europa League. É um time muito bem montado, talvez com poucas individualidades, e olha só vocês, a principal brilhou na noite desta quarta-feira, mas é um time que coletivamente segue à risca o que o seu treinador pede, é um time forte fisicamente, que não parou um minuto, deixou tudo dentro de campo e até por isso conseguiu se impor para cima do time que tinha mais qualidade nessa final, a gente pode falar dessa forma, o Bayer Leverkusen, né? Então a Atalanta chegou nessa final com muita propriedade e o mérito do título não está apenas nesse jogo. Eu achei que o Bayer Leverkusen entrou de forma errada dentro dessa partida, especialmente a escalação do Xabi Alonso. Eu gostaria de ter visto o Boniface jogando de início. Por quê? A gente sabia que a Atalanta iria fazer o que fez em alguns momentos dessa caminhada logo de início na partida. Nos primeiros 30 minutos, uma pressão muito alta, especialmente com uma marcação individual dos seus 2 volantes, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, mas dos seus 2 volantes nos homens criativos do Bayer Leverkusen nessa saída de jogo, ou seja, aperta lá na frente. O Bayer Leverkusen não é um time que gosta de quebrar a bola, gosta de sair triangulando, gosta de fazer quadrados para envolver seus adversários e sair em velocidade com qualidade, não é um time que gosta da ligação direta, e isso fica claro no trabalho do Xabi Alonso durante toda a temporada.
Então você faz essa pressão alta e uma marcação individual não deixando 1 milímetro para jogadores como Wirtz e Xhaka. O Palácios também muito bem encaixotado ali, o time fica sem saída de jogo, tem que quebrar essa bola lá na frente, e lá na frente não tinha um jogador para conseguir abrir a asa e segurar o jogo esperando a progressão do time. O Adli é um jogador muito mais de velocidade, não é um centroavante nato, é um jogador que não tem porte físico para conseguir fazer essa retenção, é um jogador que ataca muito mais espaços em velocidade, um jogador totalmente diferente para aquilo que o jogo precisava, né? Especialmente porque não tinha como fugir dessa pressão alta da Atalanta, que foi muito física, né? Se a gente olhasse ali no primeiro tempo, nos primeiros 15, 30 minutos, víamos, sei lá, 7, 8 jogadores da Atalanta no campo de ataque da Atalanta, no campo defensivo do Bayer Leverkusen, e o Bayer Leverkusen com a bola. Mas essa bola não saiu com facilidade em nenhum momento e o Xhaka foi encaixotado nessa marcação. Talvez o cara que mais pense esse jogo, que consiga concatenar as ideias, jogando de costas para o ataque, não conseguia girar com facilidade e quando conseguia tinha sempre um jogador para bloquear a linha de passe. Então isso matou a equipe do Xabi Alonso no início. Mas não foi só isso. Eu acho que o Bayer Leverkusen entrou um pouquinho desatento, desligado, sem entender que estava numa final europeia. Talvez faltou experiência que essa Atalanta, em muitos jogadores, e até mesmo no seu próprio treinador, tem, né? O time entrou desligado, mordendo pouco, contra uma Atalanta que parecia um trem desgovernado, né? Na marcação alta, na fome de recuperar a bola, no foco de tentar resolver o jogo nos primeiros 30 minutos, e isso acabou gerando frutos, né? Logo no início, aos 12 minutos, depois de um escanteio conquistado exatamente por essa pressão alta, pressionando o Bayer Leverkusen no seu campo de defesa, a Atalanta consegue ganhar uma segunda bola, também recuperando, também ganhando muitas vezes essa segunda bola, e isso foi importante durante todo o primeiro tempo, consegue recuperar, vai além de fundo, e aí uma pane geral do Bayer Leverkusen, ninguém consegue parar a jogada, e todo mundo vê a bola cruzar no meio da área, o Palácios de costas, e o Lookman, como um centroavante, consegue se aproveitar e fazer 1-0. 1-0 aos 12 minutos, o Bayer Leverkusen precisava se ligar e não se ligou. O time do Xabi Alonso não se ligou. Continuou cometendo os mesmos erros, não conseguiu sair dessa pressão alta, até pelos jogadores que estavam em campo. O Frimpong mais pelo corredor central, ele entrou com o Stanisic jogando mais pela direita, né, como um ala pela direita. Aliás, os dois esquemas espelhados, mas dentro de campo com muitas nuances diferentes, né, num 3-4-2-1. E o Stanisic é um jogador muito mais defensivo e pouco de saída para explorar esse corredor. O Frimpong ficava correndo sozinho pelo meio, sem ser pifado pelos seus companheiros lá de trás, sem ser acionado pelos criativos. E aí, nessa pressão alta, mais uma vez a coisa funciona para a Atalanta. É uma bola que a defesa do Bayer Leverkusen precisa quebrar lá na frente. O Adli vai receber, dá o primeiro toque, não consegue ficar com ela, a Atalanta recupera e aí a bola sobra no Lookman, que faz tudo, né? Corta de uma forma espetacular para o meio e acerta na gaveta, fazendo 2-0. Ou seja, com 26 minutos de jogo, já estava 2-0, cara. E por mais que o time do Bayer Leverkusen se especializou em viradas, em buscar resultado, por mais que tudo isso entrasse na equação e a gente pensasse, pô, acho que o Bayer Leverkusen vai reagir, é muito difícil numa final onde as coisas são decididas no detalhe, porque do outro lado você tem fome, tem vontade, sair perdendo de 2-0, né? O primeiro tempo termina com a sensação de que poderia ter sido até mais, tá? Poderia ter sido um 3-0 aí tranquilamente, porque a Atalanta foi mais time e conseguiu impor aquilo que queria. E o Bayer Leverkusen perdendo tudo que poderia perder, enfim, não agredindo como poderia agredir e não conseguindo sair dessa marcação. No segundo tempo, volta uma substituição do Xabi Alonso, tirando exatamente o Stanisic, passando o Frimpong para a ala direita e colocando o Boniface no lugar do Stanisic para ser esse cara lá da frente. O Adli deu um passo atrás, ou seja, ficou ao lado do Wirtz ali nesse processo entre linhas, né?
Agora, funcionou? Funcionou, só que o jogo já estava 2-0. E aí começou a criar ali um pouquinho de ansiedade no Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen melhora, mas mesmo assim a Atalanta não se acomoda, não deita em cima do resultado, né? A gente esperava, por exemplo, a Atalanta fechando muito bem, como sabe fazer também dentro do campeonato italiano. A gente viu isso algumas vezes, com uma linha de 5 atrás, né? Um time que joga com 3 zagueiros, então baixando os alas, fechando numa linha de 5, compactando. Mas a Atalanta não fez isso, cara. A Atalanta continuou com a sua marcação sob pressão alta, óbvio, um pouco menos de intensidade, porque nenhum time consegue jogar 90 minutos como a Atalanta jogou, os 30 minutos que jogou, e conseguiu fazer com que os jogadores criativos deste meio campo continuassem inativos, né? Com faltas às vezes, cartão amarelo para um, cartão amarelo para outro, o Wirtz muito bem perseguido em todas as ações dentro do meio campo, o Xhaka não conseguia ter liberdade para acionar os jogadores da frente. O Bayer Leverkusen melhora, mas nunca assustou a ponto de pressionar, abafar. Pelo contrário, deixava espaços lá atrás, e num desses espaços a Atalanta, que tem também como sua característica principal a transição ofensiva, o contra-ataque, o Lookman matou o jogo. E que golaço, hein? Segundo gol dele também foi muito bonito. Eu tenho dificuldade, inclusive, de escolher entre o primeiro, o segundo e o terceiro gol do Lookman, né? Na verdade, 3-0, um hat-trick, e aí fechou a conta. O Xabi Alonso ainda tentou mexer em algumas peças. O Grimaldo fez um jogo muito abaixo. O Endrick entrou no lugar do Palacios. O Palacios também bem perdido ali. Não gostei do jogo do Adli. Enfim, não foi o dia do Bayer Leverkusen, nem individualmente, nem coletivamente. Não conseguiu ser aquilo que foi a temporada toda. E aí a Atalanta foi exatamente o que queria ser, e aí elevado à máxima potência, né? Acho que a gente viu a melhor Atalanta contra talvez um Bayer Leverkusen que sentiu o peso de uma final europeia, sentiu um peso da invencibilidade e talvez faltou um pouco de atenção, fome, especialmente no início da partida. Olhando para a Atalanta, que eu acho que é importante a gente referir, além do Lookman, que eu acho que é o grande destaque, não tem como fugir disso, eu destaco a dupla de volantes. O Ederson, ele mesmo, foi convocado agora para a seleção brasileira, tem passagem no Cruzeiro, no Corinthians, fez uma partida, jogou o fino da bola. Para quem fica questionando a convocação do Ederson, 2 pontos. Primeiro, não assiste nenhum jogo da Atalanta, né? Porque ele vem fazendo isso já na temporada toda. E segundo, não assistiu esse jogo. Precisa assistir esse jogo, porque aí vocês vão entender. Um jogador que foi fundamental nessa pressão ao portador da bola, tanto no Xhaka quanto no Wirtz, recuperou muita bola, não parou um minuto, em todos os setores do campo o Ederson se multiplicou e estava lá, ou para cortar a linha de passe, ou para recuperar, ou para ganhar no 1 contra 1, ou até mesmo para fazer ultrapassagem e se mandar lá para frente para dar opção de passe na transição ofensiva. Jogou muita bola, muita bola. Aliás, os 2 volantes da Atalanta, o Myers também jogou muita bola, os 2 foram fundamentais. Todo o time está de parabéns, mas esses 2 e o Lookman, para mim, foram os grandes destaques. E aí, bonito ver, como eu disse, a Atalanta vencer a Europa League pela primeira vez. Acho que fica um gosto de que, enfim, o 5º colocado do campeonato italiano e que está na próxima Liga dos Campeões fez uma campanha memorável, passou do Sporting, passou do Liverpool, passou do Marseille e venceu o invicto Bayer Leverkusen. É um título irretocável que vai ficar na história do futebol italiano e da Atalanta. E do outro lado, cara, uma derrota muito amarga para o Bayer Leverkusen, né? Faltava muito pouco para terminar a temporada de forma invicta, e perder um título assim, obviamente, machuca demais. Não tira nem um pouco o brilho do que foi essa temporada, e ainda pode terminar com o doblete, né? Pode vencer a Copa da Alemanha, a dobradinha, fazendo Campeonato Alemão e Copa da Alemanha. Muito provavelmente isso aconteça. Eu vou estar em Berlim para acompanhar esse jogo, né? Jogo que vai ser na tarde lá na Alemanha, essa Copa da Alemanha Pokal, a decisão. Mas eu não acho que tira o brilho da temporada. Entretanto, deixa uma cicatriz
e deixa um ponto de interrogação para sabermos se essa derrota tem algum desdobramento na temporada seguinte, em termos de Liga dos Campeões, enfim, em termos de competições europeias. Mas acho que, de uma certa forma, foi mais mérito realmente da Atalanta do que um demérito do Bayer Leverkusen. Acho que a Atalanta mereceu, foi justo esse título. Tchau para vocês.